história, né? História. Então, é importante que a gente lembre disso. Já pode começar, amiga. E aí, gatona? Boa noite. Boa noite, linda. Bons estudos, meninas. Tem menino também, foi ele perguntou pela senhora. Meninos. Já estou com a mala pronta para fazer o tour pelo estado, viu? Ó, Isa. O batom já está também, para escrever na testa de todo mundo. Tá vendo aí? Arrasou. Pronto, amiga. Já tá vendo a tela, né? Vou para lá, para o Canvas. Já. É agricultura. Ah, você é distância? Calma, olha aí, bacana. Rapaz, distância. Tem até escola de samba, né? Eu nem sabia. Foi em um casamento, a menina botou a escola de samba à distância, eu fiquei chocada. Não sabia. E aí tem um buffet que faz uns salgados que, meu Deus, é um negócio demais. Ah, mandou mensagem de alguém aqui. Pronto, tudo certo. Ah, parou aí. Foi, parou aí. É, no começo. Soube agora. Pois é, acreditem. Vocês não sabem. Bom, vamos lá, pessoal. Começar a parte de agricultura, né? Começando aí, só lembrar eu falei ontem já do cerrado, né? Então nem vou comentar hoje qual é o tratamento do solo ácido do cerrado, que é a alcalinização, né? Como é que a gente faz isso? Coloca cal, faz uma calagem, geralmente, é a maioria dos casos, porque se o solo é ácido, precisa de uma base para neutralizar. E é por esse tratamento do solo que a gente teve um imenso avanço na área de território. A gente teve um grande avanço, na verdade, no mapa de agricultura, né? Daqui a pouco a gente vai ver os tipos de expansão, e a expansão para o cerrado, ela vem disso, do tratamento, nunca se esqueçam, tá? O tratamento do solo foi que permitiu explorar o cerrado. E hoje o cerrado é uma das maiores potências que você pode imaginar de produção agrícola e pecuária, centro-oeste. Terraceamento é a forma que a gente tem da agricultura de jardinagem, né? Veja que são terraços. Terraços, e o que a gente planta aí, na verdade? É a risicultura, certo? O arroz. Então, esse terraceamento acontece que vai ajudar e muito para que a gente consiga plantar o arroz. Por quê? Porque quando você faz em terraço, diminui a velocidade de escoamento, então acaba que a água vai colocando ali lentamente, um passo por passo, tá certo? Então, é muito positivo a gente ter esse tipo de forma de relevo, né? Eles modulam o relevo para poder plantar o arroz e ser melhor. Isso é muito comum na Ásia, não aqui no Brasil, tá? Passar. Revolução Verde, né? A gente não pode nunca na galáxia esquecer que existiu esse momento. Quando foi que aconteceu a Revolução Verde? Na década de 70, mais ou menos, né? No período de globalização. Foi quando os estados... Não está conseguindo ver o slide? Rayane, o slide está aí. Você tem que caçar aí o quadradinho, viu? Eu acho, para você colocar ele na sua tela. Aqui está todo mundo vendo. Fixe, exatamente. Década de 70, o que está acontecendo no mundo, né? Período de globalização, todo mundo falando para lá e para cá, para lá e para cá. E qual era o foco que os Estados Unidos, grandes potências queriam? Eles queriam também aproveitar e utilizar países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, para o quê? Para ver se gerava uma renda, né? Gerava uma renda, conseguir colocar esse povo em uma outra forma de colocar esse povo para produzir e vender de uma outra forma que não tecnologia, produto de alto valor agregado, né? Porque, veja, os Estados Unidos e os países envolvidos, ao invés de investir que os países pequenininhos, né, como o Brasil,
como a Argentina, como países africanos, eles crescessem a ponto dos Estados Unidos, a ponto de outras nações, e isso você tem que investir em tecnologia, coisas de alto valor agregado, o que é que ele faz? Ele faz o quê? Ó, vamos pegar isso daqui e vamos investir em coisas mais simples, como que a agricultura, porque primeiro tinha demanda da produção, todo mundo precisa comer, então precisa de produção agrícola e a pecuária. Segundo, esses países, né, em desenvolvimento, o que é que eles não têm? Eles não têm tecnologia para poder produzir mais e melhor. Aí o que é que ele faz? Ó, vamos dar técnicas, vamos dar maquinário, vamos dar instrução para vocês modernizarem a agricultura do país de vocês. Em troca disso, vocês vão começar a vender para a gente. E isso é o nome da Revolução Verde, né? Que o esqueminha fala. Possui uma visão capitalista baseada no abastecimento do mercado consumidor de países desenvolvidos, desprezando a população carente de alimentos nutritivos. Porque você passa a pegar os países em desenvolvimento como grandes monoculturas, né? Então, a grande monocultura do trigo, da soja, cevada, enfim. Para quê? Para poder levar alimento para fora, para virar ração para boi, para animais. Só que, e aí? E o povo daqui, que a gente está consumindo? A nossa agricultura familiar, né? A subsistência. Só que é um preço desleal, a concorrência para os pequenos produtores produzirem é muito absurda, tá? Então, a Revolução Verde já caiu no Enem, sempre nesse tom de você entender que foram países desenvolvidos que estimularam tecnologias, estimularam melhorias dos países em desenvolvimento, né? Os países mais subdesenvolvidos, para eles investirem na agricultura em seus países, para servir de mercado externo, né? Para vender, só que isso não deixa nenhum país independente, porque a agricultura ela não gera uma renda, como, por exemplo, um notebook, você vender notebooks, você vender tecnologias, vender toda essa parte que é totalmente diferente de você vender suco concentrado de laranja maratá, tá? Então, é totalmente para que a gente fique ainda mais nessa redoma de poder. E isso previu o quê? Técnicas que valorizam o grande latifúndio. O grande latifúndio é o quê? Monocultura. A monocultura é a premissa de quê? Agrotóxicos, organismos geneticamente modificados, OGMs. Então, precisa de grandes áreas de plantação, desmatamento, certo? Então, você retira a biodiversidade, você prejudica a natureza, você começa a fazer uma compactação do solo quando a gente está falando da parte de pecuária, certo? O solo ele não respira muito. Então, percebam que os prejuízos ambientais são imensos. Quem é que está se tornando aí, ganhando tom? É o agronegócio, pessoal. Isso é o agronegócio. O agronegócio são gigantes fazendas produzindo exorbitavelmente o que? Aquela produção agrícola de uma destinação só, porque eles vão vender, vai dar renda, obviamente, até que o nosso país vive disso, né? O Brasil, porque eu alinho bastante nisso, porque o Brasil é agro, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Só que tem muitos problemas. E um dos problemas, além dos ambientais, que a gente tem que lembrar, que caiu no Enem recentemente e sempre está caindo, é o quê? O desemprego estrutural, que é o desemprego causado pelas máquinas. Né? O maquinário vem, aí o que o maquinário faz, agrícola? Olha, produtor, você, pequenininho produtor, que não sabe fazer nada além de produzir, você não precisa estar mais aqui, não. E eu vou para onde? Isso aí. Você vai para onde você quiser. Aí o que acontece? Provoca muito êxodo rural, certo? Então as pessoas começam a sair do campo para as cidades em busca de emprego, só que a cidade já não comporta mais, então é toda uma problemática. Ao mesmo tempo que tem essa problemática do desemprego, a gente também tem a problemática, ou a gente também tem o bônus de quê? De que o campo está virando novo. Como foi que o Enem trouxe as novas ruralidades? O campo agora tem uma nova ruralidade. O campo não é mais daquela moda de dança de Jororó. O campo agora é da nossa grande, que faleceu, Marília Mendonça, é do Henrique Juliano, da Maria Maraíza, essas modas aí que toca e que o povo fica maluco. O campo é moderno. O campo agora sai o quê?
Do campo, você já tem uma mini indústria para poder vender. O campo é conectado com a cidade. Então, lembrem sempre disso, que o campo, ele agora, ó, é diferente. Ele é conectado com a cidade, ele tem novidade, ele tem tecnologia, o povo lá estuda, não é aquela realidade dos anos 60, 70, que o povo do campo é que não tinha instrução, ou até tinha, mas era uma instrução diferente do meio urbano. Tá? A Revolução Verde trouxe um viés positivo, mas também muitos negativos. E aí vocês têm que lembrar desse embate do agronegócio, que foi o que ficou fortalecido pela Revolução Verde, e da agricultura familiar. Quem é a agricultura familiar? É aquele senhor que planta na rocinha dele, vai vender na feira. É onde a gente geralmente compra. A gente não compra do agronegócio. Quando você vai para a feira, seu pai, sua mãe, enfim, quem for para a feira, compra de quem? Do agricultor familiar, tá? Geralmente, os agronegócios vendem o quê? Para meio externo e, às vezes, para alguns grandes supermercados e tal. Então, pessoal, se você puder favorecer as feiras livres dos bairros, né, nas cidades também, favoreça, porque isso ajuda bastante ao pequeno produtor. Porque o supermercado, bererê, bará, é bacana também, você compra, mas o pequeno produtor está ali, você compra diretamente dele. E, geralmente, quando você compra supermercado, essas coisas já é um valor um pouco mais agregado, tá? E o que é que causa dependência econômica, maior uso de agrotóxicos, aumento do custo de cultivo e organismos geneticamente modificados. Eu já falei isso, né? O agronegócio, ele tem essa questão, porque você depende economicamente, usa muito malefício para o solo, o custo de cultivo alto, porque quem é que vai poder usar drone, irrigação, técnicos em agropecuários para dar ali assistência, quem é que vai conseguir fazer um monitoramento adequado? Hoje tem até chips que se botam em boi, pessoal. Na época que meu pai trabalhava, que meu pai é técnico em agropecuária, era ferrando o boi para saber quem era o boi, a numeração. Hoje é um chip que você bota, você sabe a nutrição do boi, você sabe a hidratação, tudo. O boi é mais. O chip tem mais cuidado que a gente mesmo, o boi. Por que isso? Porque você precisa cuidar desse plantel para ele ser a melhor qualidade possível, porque o público de fora é exigente, viu? O povo lá de fora não quer carne nem produtos agrícolas de má qualidade. Só que a agricultura familiar, como é que fica? Cri, cri, cri. Uma das coisas que o Enem colocou foi o quê? Que o governo devia dar subsídios para a agricultura familiar, os pequenos produtores, porque concorrer com o agronegócio, amor, não tem como, certo? Uma outra temática muito importante é a violência, o conflito agrário. Cai bastante. Por quê? Tem muito mesmo. A gente vem de uma história em que tivemos uma lei que fez com que quem tem terra é quem tem money. Em 1850, lei de terras, só vai ter terra quem tem money para comprar. Quem é que tem money para comprar em 1850? Quem tem dinheiro para comprar? Pelo amor de Deus. Os grandes latifundiários que já existiam, os grandes senhores de engenho. Mas a população pobre, nós, vai ficar sem terra até hoje, porque até hoje não tem reforma agrária. Tem movimento sem terra, tem movimento de pessoas aí e tal, mas até hoje nunca, né? O Lula aí fez, falou tal, não sei o quê, mas não fez reforma agrária, não faz, porque é você mexer num vespeiro. Porque você está mexendo com quem? Com os caras grandes, que são quem? Os grandes latifundiários. E eles são a quem a gente dá o nome dos grileiros. Grileiros, ó, esses três nomes grave. Porque esses três nomes fazem parte de uma dinâmica do conflito agrário, que é o quê? Eu sou agricultora pobre, não tenho dinheiro para comprar uma terra. Aí eu estou aqui andando e eu vejo que tem uma terra ali, ó. Tem uma terra ali, rapaz. Eu estou passando necessidade da minha família. Eu vou pegar essa terra, eu vou arar, vou começar a plantar, vou fazer meu roçadinho ali e vou pegar minhas coisas, vou começar a plantar e comer. Depois de um tempo, ninguém chega, ninguém nada. Aí eu descubro que essa terra, ela é devoluta. Oi, o que é terra devoluta? É uma terra pública, só que é do governo, mas não ser utilizada. E eu tomo posse dessa terra, eu sou uma poceira, porque eu passei ali agora a tomar conta dessa terrinha, meu roçado, eu sou poceira. Só que eu, infelizmente, escolhi uma terra muito boa. E aí veio o grande latifundiário, né? Isadora é a grande latifundiária aí, e ela vê, eu acho que eu quero essa terra. Eu acho que eu quero essa terra. Essa terra aí vai me ajudar a expandir minha fazenda, não sei o quê.
Não importa que o pulseiro está ali, não importa que eu estou ali. O que importa é que eu vou fazer uma artimanha, né? Isadora vai fazer uma artimanha, porque ela é cheia de money. E aí o que acontece? Falo já. E aí o que acontece? Isadora vem o quê? Forja, ela falsifica a escritura do terreno. Ela chega lá e diz: Ei, Luana, pode sair, viu? Pode sair, arruma essa bagaça aí que você botou, esse roçado pode tirar. Olha os capangas vão chegando aí, instalando aí o que eu quero aí, porque, meu filho, eu sou dona da terra. Aí pega um papel velho e diz: eu sou dona da terra. Cadê o papel? Não sei o que aqui, quer saber não. E se gritar mais, vai levar supapo, vai apanhar, ou até morrer, quem sabe, porque há muito caso de morte e ninguém liga, principalmente nas regiões do Pará, nas regiões do Norte e Centro-Oeste, né, que tem muito conflito agrário. Já caiu a questão de gráfico de círculos, né, gráficos numéricos, mostrando aonde é que tem mais conflitos agrários. Se a gente pegar ali a região do Belém, do Pará, ali no Pará como um todo, subindo para o Centro-Oeste, minha filha, ele pipoca. Porque a polícia chega, quem vai se meter com o chefão, que é o grande latifundiário, o dono do agronegócio? Mãezinha, o Senado, meu filho, quem financia a campanha do seu grande deputado, senador que você vota achando lindo, é ele mesmo. E aí é por isso que você tem uma bancada ruralista que aprova mais 200 agrotóxicos que não existem em outro lugar no mundo, mas aqui no Brasil a gente ingere, e a gente não tem leis que nos favorecem, mas favorecem aos donos, olha, do money aqui no Brasil, e infelizmente é assim. Então, os grileiros, eles roubam a terra e dizem que é deles. Grilo, né? O nome grileiro é porque eles botam papel na caixinha cheia de grilho e os grilos começam a envelhecer o papel, né? Faz ali a magia deles quando vê o papel tá velho. E aí ele finge pro policial que é um papel velho, como se ele, olha, sou dono daqui, meu filho, você nem tinha cabelo. Então, poceiro é aquele que toma posse, geralmente a pessoa mais pobre, o grileiro é o rico, e o gato é o quê? Tem muita gente, aí a gente já fala logo de trabalho escravo, vai aparecer, mas eu já vou falar logo. Muita gente do Ceará, do interior do Nordeste, interior do Norte, interior do Centro-Oeste, que não tem trabalho, está desassistido, não tem o que fazer. O que acontece? Chega uma pessoa, aí chega a Marina e diz: Ei, você está afim de trabalhar, não? Ganha 2.000 por mês, facinho assim. Aí você, sem dinheiro, rapaz, é mesmo. Você com 3, 4 filhos para criar, sem comida em casa, sem conseguir se sustentar. Aí você pega essa gata, que é a Marina, e a Marina diz para você: bora, 2.000, vamos, tudo certo. Você volta para visitar sua família, vai ter tudo certinho. Aí você, eu vou. Quando você chega lá, nem 2.000, nem nada, você é tratado como lixo. Tem muitos casos de escravidão moderna, pessoal, que é assim. É tenso demais você imaginar que tem pessoas que colocam outros para dormir no chiqueiro, certo? É desse nível, para trabalhar exaustivamente. E como essa pessoa é pobre, ela veio do interior, ninguém sabe de onde veio, quem é que procura? Muitas vezes as famílias procuram, mas elas não têm poder aquisitivo para botar um advogado, aquele bererê barará. A pessoa fica lá como escrava, às vezes, o resto da vida. Né? O Estudo do Trabalho já fez várias operações, só botar na internet, na escravidão moderna é um tipo, passou no Fantástico, é antiga exatamente. Só se botar na internet, você vai ver vários documentários que falam sobre isso. É um tema que já foi muito quente para a redação do Enem. Hoje eu já não sei mais se seria. Porém, de toda forma, existia, tá? O trabalho escravo, o trabalho moderno, e são os gatos que captam essas pessoas, né? Vê você, pobrezinho desesperado, pega você e leva para essa fazenda, leva para trabalhar. Os gatos fazem a ponte, certo? Entre esses grandes latifundiários para poder fazer com que eles tenham a sua horda ali de trabalhadores, que nem muitas vezes é legalizada. Mas é todo grande latifúndio? Não, pessoal, óbvio que não, né? Tem fazendas que trabalham tudo certinho, mas tem outras que é a pega. Então, violência demais e não tem fiscalização pública. Não tem fiscalização pública, pessoal. Uma coisa que é importante vocês lembrarem é o quê? É que no Brasil a polícia muitas vezes é fictícia. Eu tenho um colega que ele é policial civil, e o que ele fala? Né? Uma vez eu fui roubada dentro do carro, roubaram minha bolsa, e aí
Vamos fazer o BO, não sei o quê. Você pode até fazer, mas não dá em nada. Se você roubar seu celular, você faz um BO e não dá em nada. É só dado para a Polícia Civil registrar. Então, assim, pessoal, a gente queira nunca precisar da polícia, porque é desse nível, tá? E imagine aqui, capital. Imagina lá no interior das Brenhas, quem é que manda? O dono do agronegócio. Porque olha os resquícios do coronelismo, olha. Luana 2021, tá? Infelizmente. O cara é tido como se fosse o chefe da parada, que é o latifundiário, porque ele tem o quê? Dinheiro. E o dinheiro vai passando de pai para filho, vai criando-se ali quase uma aristocracia, tá? E isso faz com que ele tenha poder. Então, o uso capião, Vitória falou, o uso capião é você você se tornar proprietária, né, daquela coisa ali. Depende, porque o uso capião, ele é um documento oficial, o cartório faz, é algo certo. O grileiro não existe legalidade. Ele está fazendo informal, é na ilegalidade. Muitas vezes ele está mentindo, ele não é dono dali. É porque ele quer aquela terra e ele vai ocupar aquela terra, porque ele compra os policiais, muitas vezes também, ele dá um estabefe no poceiro ou manda matar e ele assume a terra. Beijos para o recalque. Infelizmente. E o governo, se quiser tomar. Aí, se o governo quiser espezinhar muito, pode ter briga com ele, mas aí, se ele quiser comprar também o governo, também compre, tudo certo. Depende de tudo. Olha, tudo nessa vida, quando a gente mexe com os peixes grandes, depende, olha, dinheiro, viu? Se o peixe grande tiver dinheiro, facilmente ele dribla o governo. Se não, o governo pode puxar um pouquinho a orelha dele. E se o peixe grande estiver brigando com nós, que somos mini no aquário, aí é que ele passa por cima que nem um trator, tá? Então, vocês são novinhos, na maioria daqui não tem nem 25 anos. Eu também não tenho ainda, mas eu tenho algumas experiências aí que eu acumulei, algumas histórias aí que é babado, viu? E já aprendeu que a vida não é fácil, não, e é muito triste você vê esse tipo de coisa. Muito triste, porque é triste demais. Concentração de terras, certo? É exatamente isso que eu falei, beleza? É o tópico, por que existem os conflitos por conta da concentração de terras, beleza? E a ausência de reforma agrária, que a gente não sabe quando é que vai existir. E é o que é uma frente de expansão e uma frente pioneira. Frente pioneira é quando os latifundiários avançam, né? Avanço do agronegócio, grandes latifundiários, os grileiros. Então, é o avanço dos grandes latifundiários, uma frente pioneira. A frente de expansão é quando vai expandindo, mas é uma coisa natural. Por exemplo, tem ali os poceiros, eles ocupam aquela região, tudo bem, tudo ótimo, aí vão para outra, vão para outra, vão para outra. E assim vai seguindo, certo? Então, a frente pioneira, ela é ao avanço do agronegócio, e a de expansão, ela é uma coisa natural que vai acontecendo. E isso cai quando a gente, por exemplo, percebe o avanço sobre a região amazônica. Porque agora a gente está tendo, essa região que vocês estão vendo aí, a produção de soja na floresta amazônica, nunca na galáxia ia existir se não fosse a frente pioneira, tá? Que é o quê? O Centro-Oeste não dá mais para a gente explorar. O que a gente vai fazer? Vamos para a Amazônia, vamos para o Maranhão, vamos para o Tocantins, vamos para o Piauí, vamos para o oeste da Bahia, região do Mapitoba, certo? Então, o agronegócio, ele avança, ele não está esperando. Então, e se deixar, ele vai até o talo, que é até pé de Suriname ali. Entendeu? O agronegócio tem essa, principalmente quem não tem outras fontes de renda, então o governo até incentiva. Vamos passar esse slide, eu acho que é o mais importante, sem sombra de dúvidas. Águas, né? Só para vocês lembrarem, pessoal, aí, saneamento básico, a importância, né? Tem gente que ainda mora em regiões onde pisa no próprio cocô na rua, tá? Existe gente que existe, e a gente tem várias doenças causadas por isso, e a gente deveria ter um saneamento básico, já tem aí lei para ser universal e tal, mas como sempre, né, até hoje esperamos essa amplitude chegar em todos os locais do Brasil. Várias doenças são causadas por conta disso, e isso incha os nossos hospitais, né, nossos postos de saúde também. Contaminação dos lençóis freáticos, pessoal, existem 3 tipos. Dita também de lixo, né, descarte de lixo, na verdade. Lixão, aterro sanitário controlado e aterro sanitário. Beleza? O lixão é o que não deveria mais existir em nenhum lugar do mundo, que é o quê? Pega um terreno baldio e joga lixo. E aí você tem uma poluição enorme, não só para o lençol freático, para o solo, mas também para as pessoas que vivem ao redor. E você tem uma condição subhumana, que é das pessoas que ali vivem.
Por quê? Tem gente que vivia no lixão. Tem. Aquela novela Até a Vida Brasil mostrou, né? Menino que vivia no lixão e tal. E tem gente que vive no lixão. Tem a Ana Carolina de Jesus, Quarto de um Despejo, um livro muito bom que mostra. Ela saiu saiu de um lixão e mostra como é a realidade. Então, lixão, pior forma de descarte. Até o sanitário controlado, ele tem todas as etapas, mas ele não cabe, ele não tem a manta que protege. Ilha das Flores. Olha, bacana. Não conhecia esse, depois eu vou pesquisar. Obrigada, Marina. O aterro sanitário controlado, ele não tem aquela manta, né? Porque a gente precisa. O que é que o aterro sanitário tem? Ó, ele tem um buraco onde você vai botar uma manta impermeável para o chorume não passar, coloca o lixo e tampa. É assim que tem que ser. E aí, ó, o chorume vai ser ali e a gente tem que fazer também uma tubulação para escoar o gás metano, né? Os gases que vão ser resultado dessa decomposição. Principalmente porque se a gente não escoar os gases, o que é que vai acontecer? A gente vai, com certeza, fazer com que... peraí, deixa eu fechar esse WhatsApp. Tá uma zoada aqui no... Rapidinho. Pronto. Vou dar hora a mensagem. Minha filha, não posso nem dar aula mais. Vamos lá. Ó, tem que tampar. E escoar os gases, lembre, gente, pelo amor de Deus, isso aí já eu tô falando que serve também para biologia, próxima semana, viu, pessoal? Isso cai em biologia. Por quê? Tem que escoar os gases. Lembra do Morro do Bumba? E teve um shopping também aqui no Brasil que explodiu porque antigamente era um lixão e não fizeram o escoamento dos gases. Porque esses gases que vão ser resultado da decomposição da matéria orgânica, eles ficam ali, ó, daqui a pouco eles produzem energia, puf, combustão, certo? Então, você tem que fazer tubulações com esse gás. E se o aterro sanitário for top do top do top, ele vai utilizar esse gás, principalmente o metano, para produzir energia. Então, perfeito, meu Deus do céu. Quem não lembra da questão do Enem, que era o cachorrinho cagando, e aí esse cachorrinho cagando botava num depósitozinho, e aí o que acontece? Esse localzinho ia ficando cheio de cocôzinho e acendia a lamparina da praça. E aí o Enem perguntava para você o porquê que estava acontecendo, né? É um biocombustível, ali está utilizando o gás metano para produzir energia. Beleza? Então, isso é um aterro sanitário perfeito, é isso aí, manta para isolar o solo, porque senão essas camadas aí, tá vendo aí a água que tem no embaixo, ela vai ser contaminada por chorume. E aí, quando tiver uma nascente de rio lá na frente, o rio vai nascer contaminado. E a gente não vai ter acesso positivo a essa água. Pô, já nasceu água de um rio já contaminado. Se a gente pode ter água hoje na nossa casa, pessoal, é porque tem rios aí limpos que a gente trata e usa, mas os rios são limpos. Imagine um rio já cheio de metais tóxicos, não sei o quê. Né? Então, lençol freático é como se fosse, tipo, o ouro é o seu congelador no mês. Sua mãe vai tirando as comidas lá do congelador, é o seu ouro para você se manter sustentada, né? Durante o mês. Então, o nosso ouro é o nosso lençol freático. Se ele é contaminado, ferra com tudo, tá? E aí, o aterro sanitário, ele consegue ter uma 1000 vezes melhor qualidade de vida. O aterro sanitário, o aterro controlado, ele ainda é falho, beleza? Vamos para frente. Ah, exatamente, né? Eu acho maravilhosa. Eu falo antes e depois eu slide, mas só para vocês verem, ó, aterro controlado. Não tem. Ó, que aqui tem o lixão, primeiramente, ó, o lixão aí com minha bagaceira. Infelizmente, né? Me dói o coração toda vez que eu vejo o lixo da minha casa fedendo, e eu imagino que tem pessoas que vão comer isso. É absurdo, é absurdo. Então, a gente tem que tentar mudar a realidade dessas pessoas, né? Ser profissionais para mudar essa realidade, não ficar lorotando que o governo é isso, o governo é aquilo. E eu falo isso sempre porque a juventude hoje só está querendo falar na internet, mas fazer que é bom tá difícil, né? Então, gente, acordem. Tem pessoas que fazem isso aí. E a gente tem que tentar sair dessa, tá? E sair para onde principalmente que a gente possa ajudar, mas falando em ação sanitária, é ir para o aterro sanitário, tá? O aterro sanitário, ele é perfeito. Veja como ele tem a manta, certo? Que cobre o nosso solo. Eu tenho um lençol freático intacto ali,
eu tenho a captação do gás metano, não vai explodir, e eu tenho ainda uma cobertura, porque aí não mostra, mas vai existir uma cobertura tampando esse lixão, porque não é para ele ficar à mostra também. Tem lixões, tem aterros sanitários, pessoal, que parece até que é um campo. Você podia jogar bola, porque é todo de graminha. Só você abre os tufos, você tira os tufos e bota o lixo dentro. E assim vai acontecendo o processo, tá? Vamos passar. Bom, a recarga de lençóis freáticos acontecem como? Com a precipitação da água da chuva. Lembra que ontem eu falei de deslizamento de terra, não tem plantinha, não tem fixação de água. O que acontece? Ó, o escoamento superficial é bem rápido. Então, o que é que recarrega o lençol freático, pessoal? É a chuva, só que precisa ter plantas, precisa ter árvores, precisa ter natureza ali, vegetação, porque são as raízes que vão absorver a água e fazer que uma parte, óbvio, é utilizada para sua própria metabolismo, né, o metabolismo da plantinha, mas a outra vai ali, ó, colocando, enchendo devagarzinho o lençol freático e a gente vai tendo água acumulada no solo para a gente furar poços, para a gente explorar e conseguir ter nosso sustento através da água doce também, tá? Então, eu quero muito que vocês lembrem disso. O que é que recarrega os lençóis freáticos? São as raízes da vegetação. Então, a gente precisa ter vegetação, né? Diminui temperatura, diminui a velocidade de escoamento superficial, fixa água no solo, é tudo de bom, pessoal. Vegetação é tudo de bom, tá? Se liguem nisso que o Enem adora trazer, principalmente naquele caso de deslizamento de terra, tá? O que é a urbanização? Pessoal, isso daí são conceitos que vocês vão olhar, certo? Agora a gente saiu da geografia agrária, saímos da parte hídrica, que o Enem adora cobrar também, essa parte hídrica é muito cobrada lá em biologia também. Agora nós vamos para a parte de urbanização, certo? Pensando, pessoal, geografia física, geografia agrária, geografia hídrica, geografia urbana, são vários setores a matéria, tá? Isso daí é só para vocês verem o que é uma microrregião, o que é uma metrópole, metrópole regional, o que é uma metrópole nacional, o que é uma megalópole, né? São apenas conceitos, tá? A megalópole, eu chamo a atenção aí, que ela é aquela onde tem mais quantidade, né? Ela tem muita gente, muita coisa acontecendo. A metrópole, ela já é aquela que tem uma concentração econômica grande e por conseguinte, ela vai ser o quê? Muito importante para aquela região. São Paulo, por exemplo, é a metrópole do Brasil. Porque, além de morar muita gente, ela é um foco de atenção econômica, tá? A metrópole ela não está envolvida com quantidade só de pessoas. Vamos passar? Deu tilt aí, foi, Jana? Tá travado. Passou agora? Passou. Pronto. Ó, lembrando dessa parte de cidades globais, né? O que é uma cidade global, o que é uma megalópole? É importante a gente ter esse conceito diferente na nossa cabeça. Cidade global, ela é como se fossem metrópoles mundiais. Textura complexa, grande importância e relevante, são cidades mundiais. As megacidades são aspectos quantitativos. Cidade global, aspecto qualitativo. A cidade ela é muito importante. Mega cidade, o que acontece? Ela é grande, ela é imensa, tipo Índia, China. Mas a Índia ela não é tão relevante globalmente como, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é uma cidade global. E olha o tamanho da Alemanha, é bem menor. Ah, Nova York é uma cidade global, mas olha o tamanho de Nova York. Então, mega cidade é um conceito quantitativo, é muita gente ali, é mais de 10 milhões de habitantes, muita gente. Agora, cidade global, um aspecto qualitativo, tá? E a gente tem as cidades tecnopolos, tipo Japão. Um dia que a gente produz bastante tecnologia, né? Muito do que vem daqui vem lá do Japão, né? Vem do Japão, a área da Califórnia, cidades que produzem tecnologia, o nome já diz, né? Tecnopolos, tá? Vamos passar. Sim, São Paulo poderia ser considerada global também, uma cidade global. Sim, porque ela tem também expressão
de importância econômica, tá? Mas ela também é uma megacidade. Nem toda megacidade é uma cidade global, nem toda cidade global é uma megacidade. Uma premissa não puxa a outra, tá? A gente tem que analisar cada cidade isoladamente. Porque, por exemplo, a Alemanha não é uma megacidade, mas é uma cidade global, certo? Ó, o que é conurbação, pessoal? Agora vamos falar dos conceitos que sempre caem lá nas alternativas do Enem, tá? Conurbação é quando junta, você tem que lembrar de conurbação, olha, de juntar fisicamente, beleza? Porque tem regiões que se juntam, mas não é fisicamente. Elas são cidades polarizadas. Mas na conurbação elas têm que estar fisicamente próximas. Então, aqui um exemplo clássico é Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Acabou conurbando as duas regiões, porque elas são regiões que passaram a ser muito importantes e começaram a crescer tanto que se aproximaram. São Paulo tem várias áreas de conurbação. A UABC Paulista, pelo amor de Deus, né? Diadema, Presidente Prudente, ó, tudo aí, grudado ali. Conurbação, lembra, ó, grude, conurbar, tem que ter o grude, beleza? Vamos. Problemas associados ao crescimento das megacidades. Pessoal, tudo isso daí vocês conhecem, né? Não é novidade. Poluição visual, poluição sonora, atmosférica, violência urbana, doenças respiratórias, favelização, congestionamento, saneamento básico inadequado, abastecimento de água. Então, tudo isso são problemas de grandes cidades. Então, quando a gente começa a crescer, não só das megacidades, mas, assim, problemas de cidades urbanas que crescem demasiadamente. Por exemplo, Rio de Janeiro, né? Vamos pegar Salvador, pega lá Recife, começa a crescer tanto a cidade que ela começa a ter vários desses itens aí. Por quê? Foge do controle. Foge do controle. Então, atenção, tudo isso daí vocês já sabem, infelizmente, porque a gente vê todo dia, toda hora no jornal. Mas é importante relembrar, certo? Vamos passar. Outros conceitos que o Enem adora trazer, tá? Eu adorei que a Jana botou a imagenzinha. Vamos conversar pelo da gentrificação, que me chamou a atenção. E o Enem gosta de analisar a imagem? Ama, né? Então, o que a gente pode entender dessa imagem, pessoal? Eu estou vendo um grande prédio, certo? Um prédio bonito, bacana, e ele está dando um chute em quê? Em uma casinha simples e pobre. Está percebendo que ao lado esquerdo desse grande prédio bonitão, tem outros prédios bonitões? E aonde essa casinha está indo, não tem prédios bonitões? O que quer dizer? É que essa região do prédio bonitão, ela quer crescer. Mas para isso, ela tem que expulsar essa casinha feia. Expulsar casinha feia é uma metáfora para os pobres. Então, é você pegar uma região que é pobre e querer enriquecê-la, querer enobrecê-la. Esse é o fenômeno da gentrificação. Gentrificação é uma área que era pobre, uma área que era periférica, ela agora vai sendo melhorada ao ponto que a população que mora ali não consegue mais morar. Então, por exemplo, você mora ali na Terra Dura, aqui em Aracaju, né? A Terra Dura, que agora não é mais Terra Dura, é Santa Maria. Santa Maria está passando por um processo desse, lentamente, mas está, viu? Daqui a pouco aquela região ali, ela vai ser uma região mais nobre, porque começa a ter condomínios melhores, começa a ter um supermercado melhor na região, uma padaria melhor. Aí antes você comprava um pão a R$2, 6, 7 pães, agora você vai comprar no quilo. 3 pães já é R$2, R$3. Oxi. Aí você vai no supermercado, antes você fazia feira por R$100, agora tem que ser 200, 300. Oxi. O que acontece com o pobre? O pobre, peraí, o aluguel que antes era 500 é 2.000. Oxi. Aí o pobre não está dando mais não para morar aqui. Aí o pobre vai para mais longe. E o rico ou classe média, né, começa cada vez mais a avançar. Então, a gentrificação é isso, é o enobrecimento de um bairro pobre que vai ser ocupado agora por classes mais abastadas, beleza? O Enem adora trazer esse conceito. O conceito de verticalização é o quê? Pessoal, esse tanto de prédio que a gente tem nas cidades, quem mora no interior não vê muito prédio, graças a Deus, mas aqui é uma tristeza. Você vai numa avenida perto do Mangue, que era para ser totalmente valorizada, é só prédio, 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 prédio. Você vai na Orla, é porque tem restaurante, senão ali era prédio, 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 prédio. Você vai no Rio de Janeiro, é prédio, prédio, prédio. São Paulo, prédio. É prédio que só pega. E esses prédios, eles são o que na horizontal é o prédio deitado, é? Gente, o prédio é na vertical. Como ele é na vertical, é o fenômeno da verticalização. Porque a cidade, ela vai começar a crescer
agora, que é um prédio, tá? Então, lembre disso. Travou aí ou foi eu? Ah, Você- foi Lu, né? Lu, você tinha travado quando você estava falando da verticalização. E foi? Certo. Eu tinha você que tinha travado para mim. Mas, beleza. Verticalização, vocês entenderam, né? Que é esse fenômeno, ó, para cima, sempre crescendo prédios, você não consegue crescer mais a cidade na horizontal, não consegue crescer casas, condomínios de casa, você tem que crescer em apartamentos, que dá muita gente, mas, como eu disse, não quer dizer que você tenha qualidade de vida, se aglomera um bocado de gente ali, confinado, em quadrados, e tudo certo, né? Uma problemática. Segregação socioespacial, cai horrores, e a segregação socioespacial é exatamente essa imagem aí que a Jana colocou, o bairro rico e o bairro pobre. Segregar é separar as pessoas. Você sabe onde é o seu lugar. Se eu for para 13 de julho, eu posso até ir visitar, mas eu não me sinto pertencente, porque eu não sou da classe social daqueles que vivem ali, daqueles que pagam 1.000, 2.000, 3.000 num condomínio. Porra, doido, caraca, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Gente que paga numa sentada 200 reais, 400 reais. Minha filha, estou contando até o Uber que eu vou trabalhar, o ônibus que eu pego. Então, eu sei o meu lugar. E a sociedade sabe o meu lugar. A sociedade separa a gente, tá? A sociedade separa a gente. Separa porque, ó, essa roupa aqui, ela é 200 reais. Eu posso pagar, posso, até posso. Não, agora essa roupa aqui, ela é 1.000 reais. Aí, neguinho, já fica complicado para mim. Né? Então, a segregação ela acontece não só na parte espacial, mas também nos bens, tá? Lembrem sempre disso. E isso está envolvido também no conceito sociológico de mercadoria, tá? A questão mercadológica aqui, tem bens que a gente vai poder ter acesso e outros que a gente não vai conseguir ter. Beleza? Ó, outras coisas que a gente tem que lembrar: cidades, regiões, aldeia global, a megalópole a gente tinha falado ali, acho que não. Centralização, os outros eu já falei. Cidade e região caiu recente no Enem, né? É uma cidade que parece uma região. Oi? O que é a região Nordeste? Região Nordeste, a gente sabe que são vários estados que têm uma característica e tudo mais. Mas, por exemplo, São Paulo é uma cidade-região, porque tem tanta coisa ali, tem de tudo ali naquela cidade, que ela parece uma região. Ela parece uma região dentro da cidade. Então, é uma cidade que tem um dinamismo, que tem uma versatilidade de coisas, que ela parece uma região. Beleza? Cidade e região é isso. É o próprio nome. Cidade parece uma região. A aldeia global é quando você tem tudo interconectado, né? Na verdade, é essa conexão que a globalização fez. Né? O que foi que a globalização fez? Ela pegou e colocou a gente, todo mundo, interconectado. Beleza? Então, a aldeia global é exatamente esse fenômeno de todo mundo estar se interligando, estar ligado de alguma forma, tá? E o que é a megalópole? A megalópole é quando a região ela é cheia de gente, certo? Ela é muito povoada, porém, ela não é próxima fisicamente. Lembre sempre que quem é próximo fisicamente é a conurbação. Megalópole é uma cidade super desenvolvida, tem gente, a cidade é bem expressiva. No mundo, né, megalópole não é só uma metrópole, é uma megalópole. São Paulo é uma megalópole, né? O Rio de Janeiro é uma megalópole, se a gente for pensar a nível mundo. Porém, não está próximo fisicamente. E lembre que a cidade-região não está próxima fisicamente de nada, não, certo? Ela está apenas ali sendo grande, tendo expressividade no cenário. Outra coisa que não precisa ser próximo fisicamente para se expressar são as regiões polarizadas. Por exemplo, Belo Horizonte é uma região polarizadora para todas as cidadezinhas de Minas ali. E ela não precisa estar fisicamente próxima. A polarização de uma cidade é a influência que ela exerce sobre as outras cidades. Beleza? Influência. Polarizar, né? Criar polos, criar influência. E a descentralização, pessoal? Pode passar. É o que cada vez mais vem acontecendo, que é o que as pessoas elas estão procurando cada vez mais cidades médias e pequenas para morar. Ninguém quer mais estar numa cidade como São Paulo, que você demora 5, 3 horas, às vezes, para chegar num lugar. As pessoas elas querem mais qualidade de vida. E as empresas também, porque também não tem mais espaço para botar nas cidades grandes. É o que elas vão fazer? Vão para regiões adjacentes. E aí você descentraliza a produção. Descentralizando a produção, você descentraliza também a parte da moradia, de todo mundo, população, tá?
Então, hoje, há uma tendência das cidades crescerem, nas cidades adjuntas, tá? Cidades menores crescendo, cidades médias tendo expressividade, e não mais só a capital, só a capital, só a capital. Não. Há um fenômeno de descentralização. Tudo isso daí o Enem já cobrou, tudo isso aí o Enem já cobrou. O Enem ama essa parte de geografia urbana, ama. Parte de problema, o Enem gosta de problema, beleza? O que é IDH, pessoal? Agora indo para a parte de demografia. Acabou a urbanização. Demografia. Pessoa, vamos estudar pessoas, vamos estudar a quantidade de pessoas nesse mundo, certo? Índice de desenvolvimento humano. Lembrar que quanto maior o IDH, de melhor qualidade desse país. O Brasil tem um alto IDH, por favor, né? Brasil, alta violência, baixa qualidade, o IDH dele é mais baixo. Agora, Escandinávia, Finlândia, Suécia, pelo amor de Deus, né? IDH próximo de 1, 0,9, 0,8, país de alta qualidade de vida, país que tem vida longa e saudável, tem acesso ao conhecimento e educação de qualidade, padrão de vida digno, tem saúde de qualidade, tem lazer de qualidade, tem segurança, tem tudo do bom e do melhor, certo? Por uma vida justa, tá? Eles pagam e eles recebem, aqui no Brasil não. Então, IDH é esse índice que ajuda a gente a medir a qualidade de vida do povo. Isso daí usa em redação, viu? Usa em redação. Vamos passar? Teorias demográficas, só para vocês verem, né? Isso daí não cai muito, pelo amor de Deus, né? Um negócio que não tem muito que contextualizar. Mas existem as teorias aí, a malthusiana, reformista e a ecomalthusiana, que fala que a população vai crescer em uma APG, vai crescer se multiplicando, né? E os alimentos crescem mais lentamente. Malthus falava isso no século XX, mas ele está errado, porque hoje a gente tem alimentos suficientes para o mundo. Luana, por que a fome ainda no mundo? Porque a gente vê aquela propaganda da África passando fome. Porque o ser humano é podre. Porque o ser humano, ele não divide. Ele não faz o quê? Desconcentra a renda. Porque o ser humano não abre mão. Se você tem bilhões na sua conta, você quer ter trilhões na sua conta. Você quer ter quadrilhões na sua conta. Você não quer ter 1 milhão e dividir o resto com um pouco para que todo mundo viva bem. Tá? Então, não tem distribuição de renda, beleza? Mas a gente tem alimento para todo mundo? Tem. Neomalthusiana diz que a culpa é dos países pobres, exatamente. A gente tem que fazer o povo parar de ter filho, né? Método anticoncepcional, método contraceptivo, e tá tudo certo. Era muito utilizada pela Igreja Católica, que achava muito disso, né? A parte do catolicismo. Mas viu que também a chave não é só você impedir o povo de ter filho, não. Tem várias outras variáveis ali. Eu me lembro do filme O Poço. Exatamente. Exatamente, Cauã. Ótima analogia, né? Um tema que fale sobre isso na redação, usar aquele filme fica muito elegante, porque esse filme mostra como a gente é. Meu filho, a gente tá ali na degradação humana. Essa série aí que tá na moda também, né? Como é o nome dela? Round 6, sei lá. Eu não assisti, mas meu noivo assistiu. E ele falou que o negócio lá é babado, de você ver como o ser humano, ele vai e se mata mesmo, e tá nem aí, até amigo, né? Então, é como a gente é. Reformista, renda é sinônimo de informação, é aquela que achava que os mais ricos iriam, né, gerir melhor a sociedade, kkk. Ecomalthusiana, ecossustentabilidade, né? O crescimento da população tem que estar ali a desenvolvimento sustentável. Deveria ser, né? Deveria ser. Mas ainda não é. A gente polui muito o nosso meio ambiente e não sabemos até onde isso vai chegar. Passando. Transição demográfica. Ai, meu Deus, Jana, você tirou o que eu queria ali. Ela botou aí. Ela botou ali, porque estava ali eu encaixei no gráfico esses itens aí para vocês ficarem só com a imagem desse gráfico, que é o quê? Eu quero que vocês coloquem no estágio 1, botem, anotem no coisinha de vocês aí, porque, vendo esse gráfico, não precisa ficar mil e uma fase, não sei o quê, porque tudo isso são fases de transição demográfica. O Enem já cobrou. Ele gosta dessa parte de demografia, né, que mexe com a parte de população. Então, o que eu quero que vocês coloquem? Estágio 1 é a população que nasceu, beleza? A população ali ainda rural, é a nossa população, comecinho da humanidade, tá? O povo ainda não tinha médico direito, não tinha sanitário direito. Perceba comigo que a população, lá em cima, natalidade e mortalidade, vê que estão meio que em igualdade. Por quê? O povo não tem tratamento. Então, ele morre, cresce, tudo é a mesma coisa.
E olhe como está a pirâmide, lá embaixo. Olha a pirâmide. Olhe como a gente tem uma base mais larga e um topo bem pequenininho. Por quê? A população não vivia muito. Certo? Lembrando que essa representação em base aí é para dizer quantidade de pessoas. Isso tem muita gente aqui, está vendo muita gente nessa época. Muita gente embaixo é jovens, em cima são velhos, né? Idosos, na verdade. No meio são os adultos. Então, base, jovens, crianças, meio, adultos, cima, idosos. Então, no estágio 2, eu quero que vocês coloquem eu quero que vocês coloquem aí, ó, baby boom, certo? Eu quero que vocês coloquem no estágio 2, a gente teve um baby boom. Por quê? Porque a gente teve um baby boom aí. Perceba que nós tivemos um aumento grande da taxa de natalidade, né? E uma diminuição grande da taxa de mortalidade, certo? Percebam isso. Então, nessa fase 2, é onde a gente tem que se atentar para isso, tá? Rapidinho, deixa eu ver se tá. Meu Deus, cadê? Eu queria checar se tinha alguma coisa que eu tinha colocado mais nesse negocinho. Aqui, pera. Pronto, achei. Bom, então, pessoal, vamos lá. Ó, que eu quero que vocês anotem estágio 2, aí coloca baby boom e melhoria da saúde, certo? No estágio 2. Coloque esses 2 itens, por favor, para mim. Por quê? Vocês estão vendo aí que a gente tem uma alta taxa de natalidade e nós temos uma queda da taxa de mortalidade. Isso foi sinal de quê, pessoal? Foi sinal das melhorias sanitárias. O povo começa agora a lavar as mãos, começa a ter higiene, e escovar os dentes, tudo isso. E tudo isso faz o quê? Com que a gente tenha menos vermes, protozoários, bactérias, a bagaçada toda, né? E o povo consegue viver mais. Só que, ao mesmo tempo, o pessoal estava reproduzindo, metendo madeira no lombo. E fazendo isso, ó, muita gente cresce, muita gente nasce. E a gente tem o baby boom. O Enem já cobrou exatamente isso, o baby boom, que foi nesse estágio 2, a fase 2 da população, que foi um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, olhe como a pirâmide fica. A pirâmide fica agora, olha, muito mais. A gente tem bastante jovens, mas a gente começa a ter mais adultos, porque o povo começa a viver um pouco mais, porque a saúde melhora. Eles não morrem tão cedo, né? Não morrem com 20, 22 anos, começa a morrer 40, 50, certo? No estágio 3 e o estágio 4, nós vamos unir aí o quê? Uma noção de mulher no mercado de trabalho. Opa, mulher no mercado de trabalho, isso é uma coisa extremamente relevante, pessoal. Quando a mulher entra no mercado de trabalho, a gente vai ter uma queda da natalidade absurda. Porque a mulher agora, ela quer trabalhar, ela quer ganhar dinheiro, não quer estar tendo filho, não. O filho ocupa ela 9 meses na barriga, além de não sei quantos meses para mamar, além de não sei quantos anos até aquela criança crescer. Quem lá deixa aquela criança, pelo amor do Senhor? Aí vem outro, vem outro, vem outro. Então, a mulher agora ela passa a se prevenir, aí entra a inovação dos anticoncepcionais contraceptivos, começa a entrar no estágio 3, né, na fase 3 da transição demográfica, e a gente agora também tem a mulher pensando em outras coisas da vida dela, não sei só reprodução, porque até esse momento, pessoal, na sociedade, né, que é mais ou menos aí até 1950, a mulher só vivia para parir, costurar e conversar besteira. Infelizmente, era isso que a sociedade achava que a mulher tinha que fazer. Claro que tinham mulheres que faziam outras coisas, mas a gente sabe que o que é que ela era criada para ser quase uma inútil na sociedade. Então, quando nós temos opa, agora eu posso trabalhar, porque depois da Segunda Guerra Mundial as coisas mudam, as mulheres já começaram a trabalhar um pouco na Segunda Guerra, porque falta o homem, vamos lá, vamos pegar, olha, we can do it, que é aquela mulherzinha da Pin-Up que mostra, é exatamente isso, vamos fazer. E agora tem anticoncepcional, então eu vou escolher se eu quero ter filho, se eu não vou ter filho, quantos filhos eu vou ter. E o gráfico mostra isso. Olhe como a pirâmide começa a mudar.
pirâmide, agora começa a estreitar a base, está percebendo? Esse slide é incrível para a demografia, porque ele tem tudo, ele tem a pirâmide já, ele tem as fases demográficas, e obviamente que não tem, mas eu estou falando para vocês, né, que é as características da fase, né? Estágio 2, bota ali o nomezinho Baby Boom e melhoria de saúde. Estágio 3 e 4, vocês colocam que pegue os dois. A entrada da mulher no mercado de trabalho, e bota também a entrada do contraceptivo, certo? Controle de natalidade. E percebemos ali, ó, do estágio 4 para o estágio 5, o envelhecimento populacional. O estágio 5, na verdade, é o estágio que a gente ainda vai ver, que é a sociedade envelhecida. Porque depois que a mulher começa a não querer ter tanto filho, a mulher agora, olha, cada vez mais tem menos crianças, e aí essa base vai ficando cada vez mais estreita, e o topo e o corpo dela mais largos. E o que é que isso quer dizer? É que a gente vai ter mais adultos e idosos. Qual é a consequência disso? Nós vamos ter uma menor população economicamente ativa, menos jovens para trabalhar, porque a gente sabe que quem paga a aposentadoria dos que já se aposentaram, né, dos idosos, são eles mesmos, quando eles pagavam, né, porque quando você trabalha e quer fazer uma aposentadoria, você paga todo mês uma partezinha, para no final você não precisa trabalhar, no final da sua vida não precisa trabalhar e se sustentar através da aposentadoria. Quem paga isso são nós que começamos a trabalhar, começamos a pagar, quando ficar velho a gente usufrui, porém o governo sempre faz os cálculos dele para lá e para cá, e a população economicamente ativa, né, os jovens, eles meio que mantêm os velhinhos lá. Por quê? Porque muitas vezes o governo pega o dinheiro da aposentadoria e pega nos empréstimos, o governo é uma bagunça. Então, com pouca gente para trabalhar, como é que também a gente vai manter a nossa sociedade? Porque beleza, o problema é a aposentadoria, ok, recebo a aposentadoria. Não mexo no dinheiro dos velhinhos. Mas quem é que vai trabalhar se agora o povo já está idoso morrendo? Aí precisa de gente para trabalhar ainda. Então, o problema de ter menos jovens nascendo é esse. Tanto é que na Europa já se paga para você ter mais de um filho, o povo só quer ter um filho. Se paga para você ter pelo menos 2 filhos, para quê? Para evitar que esse envelhecimento populacional ele seja severo na sociedade. Outra coisa que a gente tem que se assentar, que o Enem, alertar que o Enem já cobrou, é o quê, meu amor? A gente tem que lembrar que se a gente tem uma população mais envelhecida, a sociedade ela precisa estar preparada. Preparada em que sentido, Luana? Ela tem que estar preparada no sentido econômico, a previdência tem que ser de qualidade. Então, a saúde tem que ser de qualidade, os jovens têm que lidar bem com essa população que está mais velha. Então, veja que é uma série de questões que partem de você ter uma população mais envelhecida, certo? Hoje, o Brasil está no bônus demográfico ainda. O que é bônus demográfico, Ana? É essa fase aí, ó. Essa fase aí, mais ou menos, do estágio 3, que a gente, estágio 3 para estágio 4, a gente ainda não tem tantos idosos e a gente não tem tantos jovens, a gente tem bastante ali adultos, muita gente para trabalhar. Então, é meio que equilibrado. Tem muita gente para crescer ainda, para ser adulto e trabalhar para a gente, e não temos tantos idosos. Então, você tem uma população economicamente ativa, que é a PEA, alta. Esse é o bônus demográfico, certo? É para o país aproveitar e trabalhar, trabalhar, trabalhar. A gente está aproveitando para quê? Para ficar lorotando sobre quem é pior na política, que o Brasil segue assim, né? Mas esse era um momento para a gente aproveitar e produzir bastante, porque a gente pega uma onda em que nós ainda não temos idosos suficientes, mas temos jovens o suficientes. Então, dá para a gente preparar o país para isso. Mas também não está preparando nada não, viu? Então, a gente que se cuide de formar nossa aposentadoria. O outro gráfico aí é o quê? Mostrando só as pirâmides etárias, a evolução, né? 50, vem muitos jovens, base larga. 85, já começa a diminuir os jovens, tem mais adultos. 2020, olha como a gente tem bem menos jovens e bem mais adultos. Esse é o bônus demográfico, pode notar aí. Daqui a alguns anos, o topo vai estar bem mais largo, a base um pouco menor e o corpo bem menor e a base bem estreita, tá? Pode passar. Fluxos migratórios, pessoal, aí vocês vão dar uma olhadinha, né? Depois eu coloquei os fluxos migratórios que a gente teve aqui no Brasil. Primeiro foi no ciclo do ouro, depois quando a vinda da família real veio para o Brasil, depois quando tivemos o cultivo do café no século XIX, tá? Depois, quando nós tivemos o começo da industrialização no nosso país, a gente teve, nós tivemos o êxodo rural. Isso é uma migração, né? Tudo que é migração, você se movimentar de lugar.
Outra migração muito importante, né? Ó, ouro, família real, trouxe imigrantes. Depois, café, e aí a gente teve que pegar a mão de obra dos italianos, dos alemães, porque acabou a escravidão. Depois, a industrialização fez com que as pessoas saíssem do campo, fossem para as cidades procurar melhoria de vida. Depois, caiu no Enem recentemente os candangos, que foram construir Brasília, certo? É uma migração, sai do Nordeste para poder construir uma cidade mais cosmopolita como Brasília. Isso faz uma migração, porque agora esse povo dali vai fazer o quê? Eles vão começar a construir uma nova região, tá? Zona Franca de Manaus, né? Zona Franca de Manaus é a região industrial de Manaus. Também partiu gente para lá. E a descoberta do ouro na Serra Pelada, beleza? Perceba que os fluxos migratórios, eles foram mudando ao longo das décadas. Em 50 era do Nordeste para o Sudeste. Depois, 60, Nordeste para Norte e Centro-Oeste, porque apareceram oportunidades no Norte e no Centro-Oeste. 70 e 60, o povo começa a sair do Sudeste e ir para Centro-Oeste, Norte. Por quê? Porque esse pessoal agora vai buscar outras oportunidades de vida, porque a região do Sudeste estava saturada de gente. Beleza? Então, isso daí é um ouro, viu? Não é todo mundo que fala não dos fluxos migratórios do Brasil, e eu fiz questão de botar para vocês. Vamos passar. Tipos de migração. Também vejam aí, né? Êxodo rural, migração pendular, sazonal ou de retorno. Êxodo rural, vocês já sabem. A pendular é aquela que você faz que vai e volta. É um pêndulo, vai e volta. Você vai para a cidade trabalhar e volta, vai e volta. A sazonal ou transumância é o quê? Por estação, por época. Sazonal já diz, ó, sazonalidade. Eu vou trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, fico um período, alguns meses e volto. Eu vou sair da região do Pantanal porque está alagada, fico uns meses esperando desalagar e volto. Então, é por estação. O povo sai e volta, mas é por estação. E a de retorno é quando você vai e depois volta, né? Muita gente foi para o Nordeste no século XX, né? A década de 50, décadas de 10, é porque ali a Jana se trabalhou um pouquinho. Muita gente que foi para o Nordeste naquela época, 1950, 60, 70, que foi para o Sudeste, do Nordeste, hoje volta, né? Porque sente falta da região, tem melhores condições, né? Já consegue voltar. Então, tem gente que vai e volta. Muita gente que veio aqui, olha, quando, por exemplo, o Japão estava passando problema, já voltou para o Japão, alemães, italianos, existe migração de retorno. O povo, às vezes, vem e quer voltar, tá? Vamos passar? Já falei disso, né? Já falei disso. Aí cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio e saem das capitais para o interior. Então, cada vez mais, olha, anos 70 era o povo saindo do Nordeste, indo para o Sudeste. Agora é o povo voltando, porque eles não querem mais, não tem mais essa necessidade de você estar nessas cidades, porque elas não atendem mais ao seu sustento nem qualidade de vida. Lembrar que as fronteiras agrícolas impulsionam movimentos migratórios, né? Então o povo começa a sair para buscar trabalho, e na agricultura gera muito trabalho, eu já falei do Mapitoba, né? O perfil do migrante atual, ele é mais escolarizado. Então, hoje, se eu for sair do meu país, se eu sair de Aracaju, é porque eu vou buscar uma coisa melhor, né? Eu não vou na doida. Então, com certeza, hoje, quem migra tem mais educação. Perceba que antigamente o povo era na doida. Ah, eu vou me jogar minha vida no mundo lá em São Paulo e vou ver o que dá. Hoje não, você planeja, não, eu vou mudar, mas eu vou ver se dá certo, se não dá, estudo a cidade. Então, o perfil do migrante é outro. Vamos passar? Perfeitos, né? Perfeitos demais, exatamente. E isso daí são inúmeras aulas. Pode passar, viu, Jana? São inúmeras aulas. E, na verdade, aí tem conteúdo de prova que o professor não fala, tá? Então, eu deveria, na verdade, era blindar esses slides. Porque, Jana, passa, por favor. Porque esses slides, véi, se tiver reprodução aí, é absurdo. Porque, volte, que eu não falei do outro, não. Ele dá muito trabalho de fazer no sentido intelectual da cabecinha e no sentido de colocar mesmo, que o Jana também colocou, porque aí são informações que são próprias da prova mesmo, certo? Tudo que eu já vi, pode ter esquecido alguma coisa, eu posso, mas botei aí.
Lembrar, pessoal, dessa parte dos fluxos migratórios, olha, da parte no mundo, eu falei no Brasil, mas no mundo, tema muito falado, né? Refugiados. Lembrar que existe uma agência da ONU, né? A Acnu é a agência que trata, né, o Conselho dos Refugiados, certo? Então, é uma agência especializada da ONU para tratar desse povo, que todo refugiado é um imigrante, porque está saindo do país, mas nem todo imigrante é um refugiado. O refugiado, ele é apenas nessa concepção aí, ó, perseguido pelo Estado por conta da raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, ou que ele se ausentou do país em virtudes que não consegue a proteção do poder público. Aonde é que a gente tem refugiados? Síria, Venezuela, certo? A gente poderia encontrar na Índia, na região de eita, que eu estava com Mianmar, certo? Tem várias regiões aí que a gente tem refugiados, mas as principais hoje que estão se falando, Síria e Venezuela. A Venezuela aqui pertinho da gente, né? E a Síria, porque desde a Primavera Árabe, meu pai amado, ela ainda está em guerra. E a gente tem que lembrar que o refugiado, ele é essa questão, ó, política, uma questão social, uma questão religiosa. Ele não foge do país dele porque ele quer, porque eu vou mudar de vida. Não. O imigrante até sabe que ele quer mudar de vida. Agora, o refugiado é porque ele tem alguma coisa impulsionando, dizendo, ei, sai daqui. Né? Como é que você vai viver num ambiente de guerra? Toda hora explode um negócio do seu lado, como acontece muito no Oriente. Então, você acaba fugindo. Em todos os locais do mundo vai recebendo. Só que a gente tem várias problemáticas que eu vou citar em geopolítica. Preconceito é uma delas, tá? Xenofobia, de você estar num país que não é o seu, e o que acontece? Você diz ali, epa, aqui não, bebê. Aqui não. Aqui você é sírio, você não é brasileiro. Então, você começa a criar, fazer chacota, dar preconceito, ter atitudes preconceituosas com o imigrante, né, com o refugiado, no caso. A xenofobia, ela é isso, é você não ter respeito, não ter alteridade. Oi, alteridade, essa palavra já caiu no Enem. Alteridade é o quê? Você olhar a cultura do outro com respeito. É você ter respeito e aceitar a cultura, a forma de viver do outro. Quando você não é xenofóbico, você tem alteridade. Agora, quando você é xenofóbico, você não. Aqui eu só aceito quem é do meu país, tá? Lembrar que a Inglaterra foi uma das causas que fez ela sair da União Europeia, o Brexit, porque a União Europeia recebeu muitos refugiados da Síria, só que a Inglaterra bonitona, né, a pica da galáxia, disse, eu não quero misturar com o meu povo, quero não. Então, não vai não, mas você faz parte de um bloco, você tem que aceitar, mulher. Ah, então é isso aí, vou sair. Aí ela disse, vou sair, meu filho, e saiu, né? E hoje está aí, grandes problemáticas na Inglaterra atual, econômicas, inclusive, por conta da saída do bloco, um dos maiores blocos que existem no mundo, que é a União Europeia. O Brexit, a raiz dele é o preconceito dos ingleses com os refugiados. E aqui não são todos, óbvio, né? Mas os que decidiram na época tinham essa questão preconceituosa, eles não queriam trazer refugiados para o país deles. Industrialização e comércio, pessoal, aí só os setores, né? Primário, secundário, terciário, o que é cada um, passe. Revolução industrial, isso se fala também na parte de história, né? Então, é só para a gente ter uma noçãozinha aí. A primeira revolução industrial, máquina a vapor, do carvão. Segunda revolução, a gente já começa o maquinário, né? Já começa um outro modelo de produção ali. Terceira revolução industrial, já é aquela coisa da técnico-científica, né? E a quarta revolução industrial é essa de hoje, né? Que tudo é grandemente a tecnologia, ela é na nuvem, né? Pô, o negócio você nem vê, wireless, você não está nem vendo na internet, está se dispersando aqui. Então, veja que começou numa máquina a vapor, trenzinho, depois carro, depois como é maquinário, e hoje o negócio que a gente nem consegue ver. Então, as revoluções industriais foram cada vez mais melhorando. Um repertório excelente para qualquer tema de redação, né? Porque revolução industrial implica mudanças sociais. E o que é o capitalismo? Apenas um modelo financeiro que a gente tem hoje, amores. E é por isso que se você precisa comprar alguma coisa, é por conta dele. Culpe ele. Porque ele estimula a propriedade privada, o lucro e o trabalho assalariado. Então, você tem que ter um trabalho que ganhe salário remunerado para poder ter o seu lucrinho ali e comprar o que você quiser. Agora, o que você comprar é seu. Se eu correr o celular, comprei, ele é meu. Ninguém vai pegar meu celular e dizer, é nosso. Não, no capitalismo, não. Certo? Pode passar.
Fases do capitalismo, também aí só para entender, né, o capitalismo ele foi o pré-capitalismo, século XV ao século XVIII, depois o industrial, né, e o financeiro que a gente tem hoje, que é a partir do século XX, né, século passado, o que é que a gente acontece? O monopólio, né, agora são grandes comércios, não é só aquela coisa de indústria, 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 agora tudo se relaciona ao capitalismo, tudo. Pode passar. Modelos de produção, sempre a gente vê relação isso, né, no Enem. O que ele cobrou diretamente foi o toyotismo, né, o just in time, já cobrou. Agora, os outros, ele é de forma mais indireta. Taylorismo, é tudo em ordem, tá, pessoal? O Taylorismo, com exceção dos últimos, o toyotismo vem antes do volvismo, tá? Taylorismo, Fordismo, toyotismo, volvismo. Taylorismo é aquela coisa bem precária, né? Divisão do trabalho repetitivo, você faz sempre a mesma coisa na máquina, sempre a mesma coisa. Fordismo já melhora um pouco para o trabalhador, porque tem esteira de montagem, então ele começa a produzir ali. Então a mão de obra fica especializada, mas também você é repetitivo, mas agora você tem uma maquinário para lhe ajudar. Depois, a gente vê que ali na primeira Revolução Industrial, aqui na segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, que é técnico-científica, é o toyotismo. O que é que o toyotismo faz? Pô, agora a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com flexibilidade, com informática, com robótica. Então, eu produzo o carro no tempo que ele for para ser produzido. Então, chego lá na loja, eu quero o carro tal. Pronto, o seu carro vai chegar, cliente. Espera um tempinho, o carro chega. Por quê? A produção é sob demanda. Porque um dos grandes problemas do Taylorismo, do Fordismo, era estoque. Inclusive, foi esse estoque que deu a crise de 29. Muita coisa parada. Então, vamos parar de armazenar coisas, vamos deixar as coisas elas serem pedidas, requisitadas pela sociedade? Bora. É o just in time, certo? Já caiu exatamente essa expressão no Enem. Qual é a problemática de você colocar mais máquinas, mais tecnologia na indústria? Menos pessoas são necessárias. E aí você tem que ter um trabalhador pool que faça várias coisas ao mesmo tempo. E você tem que ter... e tem pessoas que cada vez menos... porque eu fui aceitar a menina ali. Tem pessoas que não vão garantir mais seus empregos, porque agora você tem o quê? Agora você tem máquina para fazer o que você faz. Para que você... Então, desemprego estrutural, beleza? Volvismo é o ápice. A gente não tem aqui, tá? Só em países bem desenvolvidos, tipo Suécia, Suíça, por aí vai. Porque a empresa, ela investe no trabalhador, ela investe em você ser melhor. A Google faz isso, né? Tem áreas da Google que é para você jogar sinuca, para você dormir, descansar, creche para você levar seu filho. Então, você investe na qualidade de vida do seu... Pronto, beleza. É porque eu sempre fico olhando tudo, aí fica assim. Mas, obrigada. O que acontece? Investe em você, pô. É tão bom investir em você, né? Imagina você trabalhar no local que você é bem valorizado. É o sonho, né? Mas, infelizmente, não é a realidade em todos os locais do mundo. Mas tem empresas que já começaram a fazer isso, que é o estilo volvista, né? O modo de produção volvista, em que você tem uma produção ali, a produção ela é levada pelo quê? Pela boa qualidade do trabalhador. O trabalhador tem que estar feliz para produzir bem, certo? Mas isso daí, ó, só em países desenvolvidos mesmo. Pode passar. Indústria brasileira, né, pessoal? Como foi que começou essa bagaça? Começou lá, olha, lá no século XIX, certo? Quando o café começou a ser para exportação e a gente começou a ter que produzir o café em larga escala, sob vias industriais. Em 30 e 56, né, a gente começa que a era Vargas, né? A partir de 30, 45 era Vargas. E Vargas é o grande industrializador do Brasil. Então, ele começa a investir nas indústrias, né? A CSN, ele começa a investir nas leis trabalhistas, então, tudo em melhoria para poder a gente ter cada vez mais trabalhadores. De 56 até hoje, né? Depois a gente começou a ter quem? O JK, investindo muito na parte de automóveis, mas quem foi realmente o dono da industrialização foi Vargas. E até hoje a gente tem aí a indústria como ela é hoje, infelizmente muito voltada para coisas que não têm tanto valor agregado, né? Nossa indústria é mais agrária.
Vamos passar. Isso daí são conceitos que vocês já devem saber, né? Liberalismo é intervenção do Estado, nada, né? Nada de Estado intervindo, Estado controlando. Neoliberalismo é ainda mais, o Estado nem participa aqui, pelo amor de Deus. O mercado ele tem que se autorregular. O mercado financeiro ele tem que, olha, bota para frente, deixa ele seguir, certo? O mercado ele não deve ter intervenção. Nada desses negócios de o governo está dizendo, aqui você pode se instalar, a fábrica aqui não. Essa é a empresa do governo. Não, é tudo do mercado privado e a gente que se vire para se resolver com o mercado privado. O neoliberalismo é um pouco ainda mais assertivo, né? Mais firme com isso. E a social-democracia, pessoal, era o sonho, né? O que acontece na União Europeia, em muitos países, Alemanha, né? Itália, enfim, que é o quê? É você ter o capitalismo ali, porém você pensa na população. Então, se o Estado precisa intervir para melhorar a situação da população, ele vai lá e intervir. Então, você tem um equilíbrio, é aquele capitalismo equilibrado. As pessoas elas vão ter as coisas delas, propriedade privada, vão ser salariadas, mas o Estado também está ali regulando. Né? Os extremos nunca são bons. A social-democracia ela é perfeita. Por isso, perfeita entre aspas, né? Mas é o mais maravilhoso. E por isso que ela tem em países desenvolvidos. Tá certo? Vamos passar. Desigualdade social e global, vocês já sabem que isso acontece, né? Falta distribuição de renda. Pode passar. Parte de geopolítica, pessoal, parte de geopolítica da Primeira Guerra Mundial, né? Isso daí foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Perceba que o que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, e isso daí eu já estou falando como se eu estivesse falando para a história geral, certo? Se liguem. Não faz sentido repetir duas vezes. Então, a Primeira Guerra Mundial começa por conta do imperialismo na África. Imperialismo na África, os países começam a dividir, começam a brigar entre eles mesmos. Peraí, esse negócio aí de você ter outro país aí na África, não sei o quê. Então, quando partilharam a África, eles já começaram assim, crispar, sabe? E aí era só um motivozinho para poder, bora, vamos ter guerra. Então, por isso que ele coloca ali motivo, disputa imperialista, desenvolvimento distinto dos países, né? Tinha países que eram mais desenvolvidos e outros não, e eles ficam medindo forças. Interesse em expandir o domínio e nacionalismo, né? Expandir o domínio sempre, né? As guerras mundiais, elas não são por acaso, elas são porque elas querem o quê? Fazer, ampliar o espaço vital ali. Então, a gente teve os dois links, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era a Alemanha, a Áustria e a Itália, que depois vai se tornar os países do eixo na Segunda Guerra, e a Entente, que é a Inglaterra, a França e a Rússia, que vai se tornar os aliados na Segunda Guerra Mundial. Certo? Percebam que os países que participam da Primeira Guerra participam da Segunda, com o adicional de quem? Dos Estados Unidos, e a Áustria passa a ser a Alemanha, e o Japão entra na Tríplice Aliança, que depois vai ser os países do eixo. Então, o príncipe lá é morto, né? O austro-húngaro era só o que eles queriam para começar a bagaceira a rolar. E aí começa guerra de movimentos, guerra de trincheiras, é uma guerra precária, porque o pessoal ainda não tinha o desenvolvimento que a Segunda Guerra vai ter. Um dos grandes diferenciais é o desenvolvimento tecnológico, né? Sonar, submarinos, você tem guerra aérea. Aqui não, a guerra é tudo pela terra. Então, isso era precário, né? Aí ele bota as guerras de movimentos, guerra de trincheiras, você não precisa saber exato, só precisa saber que existiam. Trincheira é aquele negócio, né, que você fica embaixo da terra. Eu nem imagino como é que aquele povo vivia, inclusive imagino, porque vejo aqueles filmes, né? E são bem caóticos sempre. Lembra? Entrar nos Estados Unidos, saída da Rússia. Quando ele fala entrar nos Estados Unidos, aí entra a participação, mas por fora, viu? Não é que os Estados Unidos entra para valer, não. O Tratado de Versalhes, que finaliza essa bagaça, é o quê? Olha, a Alemanha, você tem que pagar tanto, tanto, tanto. Vai perder esses territórios. Aí a Alemanha eu saí no prejuízo, e eu era que estava mais desenvolvida nessa bagaça. Aí a Alemanha ficaria corroendo. Isso e a fome e a desigualdade dentro da Alemanha dá palco para Hitler se instaurar. O regime totalitário que surge é por conta disso, que a Alemanha está toda uma bagaceira, o que acontece, olha,
Eu trago a solução. Eu sou a salvação do povo. Aí Hitler, com esse papo, olha, parece tão confortável, e é por isso que ele se instala e ele consegue dominar o país e contaminar todo mundo com as ideologias peçonhentas dele, certo? Então, o revanchismo alemão é um dos critérios para a gente ter Segunda Guerra. Pode passar, amiga. A Segunda Guerra, eu já comecei a falar, né? Porque, olha, crise, né? Outra coisa que caiu no Enem é o quê? Olha, as burguesias liberais não são regimes totalitários. Quem eram as burguesias liberais? Era a Inglaterra, era a Rússia, era a França, certo? Eram burguesias. A Rússia, não, né? Porque a Rússia, quando começou a Revolução Russa, ela agora era socialista, comunista, mas Inglaterra, a Itália, Portugal, eram burguesias liberais, era de boa, vibes. Não eram regimes totalitários. E por que eu estou falando isso? Porque o Enem trouxe a nomenclatura burguesia liberal para quem era em oposição ao regime totalitário. Então, se ligue, né? Porque quando a gente tem um não fortalecimento das burguesias liberais, a gente cresce em regimes totalitários. Por quê? Fortalece a ideia de que um regime autoritário, controlador, é melhor. Ele é mais saudável, quando a gente sabe que não é, tá? Então, os antecedentes aí, Primeira Guerra, adversários, a humilhação da Alemanha, né? Revolução Russa, né? Porque a Rússia não, porque a gente vai ser comunista, vai dividir tudo, vai ser, vocês vão ver, nós vamos ser o exemplo do mundo, e nada, né? Uma bagaceira que ficou a Rússia depois. Crise de 29, que foi a crise de 29, pessoal, superprodução, quebra da Bolsa de Nova York. Aí a gente tem o quê? O mundo fica totalmente quebrado, porque muitas pessoas investiam em Nova York. E tem a grande depressão, né? Grandes problemáticas mentais, saúde. E isso aconteceu bem entre guerras, né? Então, olha como o povo estava lascado, né? Uma série massa, para quem quer assistir, inclusive eu vou reassistir agora nas férias. Peaky Blinders. Eu amo aquela série. Meu Deus, Thomas Shelby, aquele homem. Eu queria sentar e tomar um café com ele, só para ele me olhar daquele jeito. A série é muito boa. A série é muito boa. A série é muito boa. E é entre guerras, tá, pessoal? É o período entre guerras. Você vê como o povo ficou piradinho depois das guerras mundiais, tá? Antes de uma para começar, depois de uma para começar a outra. Marina, você é uma pessoa inteligente. Então, veja. Porque para entender Peaky Blinders tem que ter um pouquinho de cabeça, viu? Porque não é tudo que você entende naquelas sacadas ali. E crise de 29 fez que o povo ficasse muito louco. Por quê? O que aconteceu? Ai, menina, também. Chega, me arrepia. Olha, vamos parar de lembrar das séries. Last Kingdom também, The Last Kingdom, na temporada próxima ano. Ainda bem que não vai ter nem no começo do ano, graças ao Senhor. Mas vamos para sempre. Peaky Blinders, eu vou anotar aqui. Pessoal, perdoe a minha empolgação, é porque eu também sou humana, viu? Peaky Blinders. E The Last Kingdom, quem quiser, mas é de uma pegada histórica que eu amo. Tá? Vamos voltando. Rússia, né? Porque nós vamos ser a maravilha do universo, né? Ferrou com a vida dos russos. E no começo, a Rússia até apoiava os regimes totalitários, mas depois, tá vendo? Eu sei vender meu peixe. Depois, minha filha, a Rússia voltou para o lado dos aliados, que ela disse, esse povo aí tá muito complicado, viu? O povo fascista, o povo nazista, é melhor eu apoiar os aliados mesmo. Então, foi só no começo que a Rússia pensou em ir para o outro lado. Só que a Alemanha, né, além do revanchismo, ela queria o quê? Ela queria espaço, ela queria se expandir, ela queria ser rica. Não basta você se unificar, né? Porque lembra que a Alemanha e a Itália elas se unificaram e passaram por muitas guerras, inclusive antes da Alemanha ser Alemanha, ela era Império Austro-Húngaro, né? Então, teve muito babado ali. E dentre essas controvérsias, a Alemanha queria ser mais, ela queria ser a top da top. Então, o que é que o expansionismo alemão fez, né? Na cidade alemã de espaço vital, questão de Achos, pelo amor de Deus, né? Anexação da Áustria, né? Porque eles anexam a Áustria por conta daquela região ali era boa, próspera, então era interessante anexar. Então, veja que a Alemanha quer se expandir, obviamente que a gente vai ter a seção dos regimes totalitários. A Itália também entra nessa parada, né? Itália e Alemanha, Itália, Alemanha e Japão eram os países do eixo. Os países totalitários, países caveira. Aliados, Inglaterra, Rússia, França,
França e depois entre os Estados Unidos, tá? Então, a Alemanha e a Itália, elas tinham e a peculiaridade aí é o que? Os regimes totalitários, né? Nazismo e fascismo, que tinha corporativismo, questão do espaço vital, o antissemitismo, né? Lembre sempre que o que é o antissemitismo, pessoal, aí tem? Se não tem, tem perseguição aos judeus, né? Pense num povo que foi perseguido nesse mundo, foram judeus. Os judeus se mudaram do Oriente, né? Fizeram várias diásporas, foram expulsos do seu país, e quando chegaram no país novo, não vão viver em país não, aqui vocês vão sofrer, para a Câmara de Gás. Então, os judeus foram um povo extremamente sofrido. O Diário de Anne Frank mostra isso, né? Aquele filme, A Menina que Roubava Livros, que na verdade é um livro muito bom, mostra também essa temática dos judeus. Então, pessoal, se tem um povo que sofreu nesse universo, foram os judeus, tá? Por quê? Preconceito, porque eram judeus. Ciganos, negros, gays, lésbicas, todo mundo nessa época que tinha... Ai, o Menino Pijama Listrada, esse filme é foda. Esse filme é foda. E o livro também é penoso, viu? Mas são ótimas indicações que vocês deram aí. Quem quiser, depois assista. E o que acontece, pessoal? A gente tem que lembrar que esse povo estava o quê? Esse povo estava... esse povo, só porque era diferente da sociedade, sofreram preconceito, só por isso. E Hitler queimava, Hitler fazia experiência com todos eles. Infelizmente, é um período que a medicina avança, tá? Na Segunda Guerra Mundial, sob duras penas. Se a gente sabe muitas coisas que a gente sabe hoje, experimentos, como reagem os seres humanos, porque nessa época faziam experimentos em pessoas, porque diziam que as pessoas não valiam nada mesmo, então tinha que usar, tá? Então, infelizmente, a humanidade tem essa fase obscura aí. Ele bota as fases da guerra, que, pelo amor de Deus, não precisa ficar se preocupando com isso, né? Mas é importante lembrar da entrada dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos entra? Porque o Japão, se achando kkk, ele vai e joga uma bomba, né? Atentado sobre Pearl Harbor, que era uma base naval no Havaí dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, como é, rapaz? Que história é essa? Foi um ataque minúsculo, mas aí, meu filho, a retaliação que os Estados Unidos fez foi o quê? Hiroshima e Nagasaki. Destruiu, foi tudo. Até hoje, ainda tem resquícios dali do que aconteceu. Os Estados Unidos é esse, é aquele amigo que é vingativo, escorpiano, todo no mapa. Tudo no mapa é escorpião dele. E o bicho vingativo. Brincadeira que é escorpiano aí, viu? Mas, olha, deixa eu colocar o nome do filme que trata sobre isso, que é bacana assistir. Até o Enem. Esse filme é bacana, eu assisti até o Enem, principalmente quem gosta de um romance, é bem massa. A homofobia desse cara. Comprou aquelas bonecas. Certo. Esse filme aí, pessoal... Fale. Desculpa rapidinho, porque se eu digitar vai ficar muito grande. Então, é Não, porque na Primeira Guerra, nas trincheiras, como ficaram muitos anos fora de casa, coisas do tipo, os homens, eles ficavam assim, entre si, né? E aí Hitler, ele tinha versão, ele comprou aquelas bonecas lá, e levou, tipo, pra trincheira, pra essas coisas, pra não ter isso na Segunda Guerra. Eu fiquei, tipo, assustadíssima. Boneca de plástico? Porque ele podia gastar com Menina, outras sabia não. coisas, e ele não gastou. Para os Diga. homens. Não, nossa, eu fiquei muito. Caraca. Ele queimava rosquinha, com certeza. Queimava rosquinha no. Olha, quem mais é preconceituoso é aquele que mais faz. E ninguém sabe. Infelizmente, né? Hitler provavelmente gostava do donuts recheado, mas. Essa foi boa, viu? Os comentários de Lu. Oi, tem o que ela fez em história, minha gente, que eu coloquei lá, que eu até botei um kkk do lado. Como é, menina, que travou para você? Travou você. Você falou o quê? Que os seus comentários são os melhores. Que você fez uma história, que eu botei um monte de kkk do lado, eles vão ver quando você terminar a história. Até nos slides ela tá intervindo isso. Eu vou bloquear você, não pode não. Direitos autorais. Gente, babado, viu? Mas o dono estava fazendo sucesso aí. Porque, pessoal, geralmente, quando você tem um preconceito muito grande, é porque você tem alguma coisa ali travada dentro de você, reprimida, na verdade. Isso é reprimido, né? Beijo pro recalque. Ele devia ver como o Pablo Vittar tá hoje, triste com tesão, né?
né? Mas ele está em Plutão lá, com certeza, na prisão espiritual das pesadas. E fique para lá mesmo. Porque esse espírito pesado, meu filho, não fica por aqui, não, porque eles são malignos, né? Porque veio um espírito desse para maquinar, matar tantas pessoas em tantos anos, tem que ser um espírito muito maligno. Mas, enfim, né? Quando os Estados Unidos entram na guerra, porque o Japão ataca Pearl Harbor, inclusive esse filme aí, se quiser ver até o Enem para relaxar, muito bom Pearl Harbor. A música, a fotografia, o roteiro do é tudo muito bom no Pearl Harbor, é muito massa mesmo, os atores são muito bons. E mostra exatamente isso, o atentado do Japão a Pearl Harbor. Só que os Estados Unidos pega, dá o troco, e aí joga bomba, e quando ele entra na Segunda Guerra, ele entra para valer e faz o jogo virar, e os aliados ganham, o eixo cai, né? Grande estratégia que teve os russos, né, de atrair os alemães para a Rússia na Batalha de Stalingrado, e eles ficam congelados lá, acaba por terminar, mata Hitler, faz a bagaça toda. E aí, ó, a Alemanha se rende, né? Ó, suicídio de Hitler, edição não marca o fim da Segunda Guerra, porque a gente sabe que ainda teve alguns probleminhas até ela de fato acabar. Consequências: milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, dívidas, criação da ONU, início do período da Guerra Fria. Fora isso, a gente tem que lembrar da fome do pessoal, temos que lembrar também da parte de desenvolvimento tecnológico, que queira quer não, desenvolveu muito arsenal de guerra, e isso fez desenvolver ciência, quer queira, quer não, lembrem sempre disso, tá? E a criação da ONU, porque, que é um órgão que era para proteger os países, regular, barará. Hoje ela está muito mingau com aveia, né? E aquele mingau ralo, que a ONU está fazendo nada que preste direito. Mas ela era para regular, Organização das Nações Unidas, direitos humanos, né? Todo mundo é cidadão, tem o julgamento de Nuremberg, que é para julgar os oficiais alemães que mataram os judeus, né? Aí tem a grande Hannah Arendt que fala na filosofia, né, da banalidade do mal, porque banalizaram o mal na Segunda Guerra, banalizaram o mal, queimaram pessoas. Como assim? Então, a Segunda Guerra ela foi um momento de transformação, tá? No mundo, transformação. E aí a gente entra na Guerra Fria. Vamos passar, amiga? Já falei, regimes totalitários, aí nazismo e fascismo, a sigla dos dois. Que foi a Guerra Fria, pessoal, isso daí também já serve para a história, certo? Porque mexe com guerras e Guerra Fria, mexe com os dois, tá? Guerra Fria, lembrar, acabou a Segunda Guerra, o que a gente vai fazer no mundo? Vamos inventar uma nova guerra, mas agora não vamos brincar de matar, porque brincar de matar está dando muito prejuízo. Vamos brincar só de ficar naquela manipulação ideológica, que acho que isso faz bem. Então, os Estados Unidos e a Rússia, né, que é a antiga União da República Soviética, exatamente, guerra ideológica, disse, não, vamos aqui, vamos só fazer uma briga de egos, que era o quê? Quem tinha mais poder? Quem tinha mais poder armamentista? Quem tinha mais imposição econômica sobre o cenário nacional, sobre o cenário mundial? O mundo fica dividido entre capitalismo e socialismo. Quem representa o capitalismo? Estados Unidos. Quem representa o socialismo? União das Repúblicas Soviéticas, né? A URSS, que hoje é a Rússia. Tá? Então, era um conflito indireto, como está aí no mapinha mental, inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear, né? Porque os dois, eu vou soltar um míssil, vou soltar, olha os dois aí enfrentando. Meu filho, se eles soltassem o que eles queriam soltar, não era o pé de velho, não, viu? Que ia soltar, era uma bomba que ia estragar com esse mundo todo. Tá? A gente está aí sem São João há muito tempo, não sabe mais nem o que é um pé de velho, mas é melhor a gente saber só o que é pé de velho mesmo, do que a gente saber o que é essa bomba nuclear, porque, meu amor, as ogivas nucleares que esses países tinham, não era coisa, não, era coisa de... Era brincadeira. E eles poderiam destruir o planeta, literalmente. Só que não destruíram, né? Ficaram só na lorota, aí característica dos Estados Unidos. Bomba de breu. E tem esse nome, sabia não que tinha esse nome. Olha aí, tá vendo que é como sabe? Ah, é só soltar aí, que já sabe. Eu só conheci o pé de velho. Estados Unidos, capitalista, doutrina Truman, que era o quê? Né? Essa doutrina falando sobre
primeiro, vamos ajudar a reparar os países que sofreram na Segunda Guerra Mundial, né? Países que sofreram na Segunda Guerra Mundial, vamos ajudar vocês? Bora! Vamos ajudar como? Pessoal, vamos voltar a reparar o financeiro de vocês. Vamos dar dinheiro, vamos ajudar, reparar, restaurar a Europa, que a Europa está feia. E aí, o que é que acontecia com os Estados Unidos? Enriquecia, né? Porque ele começava a emprestar dinheiro, porque os Estados Unidos foi o único país que participou da guerra, mas não teve guerra no país dele. Então, ele não teve prejuízos espaciais, que dá muito trabalho de reconstruir, né? Então, ele começou a emprestar moneyzinho para poder recuperar a Europa dos traumas da Segunda Guerra Mundial. Lembrar da OTAN, que é a organização, né, o Tratado de Aliança, né, de um Tratado Pacífico, para dizer o que, olha, nós não vamos, os países que se uniram na época da Segunda Guerra, nós não vamos ter guerra, combate, mas se alguém mexer com um dos nossos países, a gente está pronto para a guerra. Se me atacar, eu vou atacar. Aí eles fazem essa organização, né, que é a OTAN. Lembrar que a Organização Socialista é a Comecon, né, que é uma organização justamente para se defender se acontecesse alguma coisa. Lembrar do Plano Marshall, do macartismo. Macartismo é esse negócio do caça às bruxas, né? Por quê? Vamos lembrar, pessoal, que teve também, nessa época, muita acusação. Então, do nada, eu estou acusando você que você está me traindo, aí eu jogo boto no jornal e digo, olha, a União Soviética está tramando, porque sempre tinha esse negócio, conspirações contra os Estados Unidos, toda hora tinha isso. E os Estados Unidos, ali na dele, muitas vezes. E a União Soviética, muitas vezes, ali na dela. Era sempre para pauta para ter disputa, né? Aquela pessoa que é briguenta e ela não assume, né? Então, era o recalque dos Estados Unidos. Sabe? Então, lembrando disso, né? Lembrando disso, beleza? Volte lá, amiga. Lembrando disso, isso. Lembrando disso, qual é a oposição, né? União das Repúblicas Soviéticas, que ficavam nesse impasse com os Estados Unidos, vou recuperar, não vou recuperar, né? Corrida espacial, corrida armamentista, vocês têm que lembrar, né? Que era o quê? Como é que eu vou medir forças com os Estados Unidos sem botar no meio guerra ali? Como é que eu vou medir forças? Eu vou medir forças através de poderio militar. Então, armamentista foi poder militar, e a espacial, exatamente, Marina. E a espacial é ver quem, de fato, chegava lá na Lua primeiro, porque agora não adianta mais dominar o planeta, nós vamos dominar o mundo. Então, vamos mandar gente para fora do planeta. Bora lá. A primeira pessoa que foi para o mundo, para fora, né, do espaço, foi a Rússia. Mas, de fato, quem conseguiu fazer coisas lá, ver a Lua, foi com os Estados Unidos, com o Neil Armstrong. Mas eles já tinham colocado a cadela, né? A Laila, não lembro como é o nome da cadela. Laika. Mandou a cadela Laika, né? Coitada da cadela, né? Mandaram ela para o espaço para dizer que ela não voltou. Então, lá tinha alguma coisa diferente, certo? Então, nesse tempo todo, esses países viveram assim, ó, nesse embate. E teve esse período, olha, da coexistência pacífica, né? Os anos 50 e 70, que eles começaram a falar menos em possível guerra, era mais medir forças. E a gente tem que lembrar de guerras que existiram nesse período, né? Guerra do Vietnã, a gente teve várias guerras pela descolonização da África, né? Porque agora a África ela estava retirando seus territórios. Os países estavam saindo dos territórios africanos, mas deixou a bagaceira lá. O que adiantou? Né? O que adiantou? Então, é uma grande problemática que começou a existir na Guerra Fria, agora de período mais interno. Conflitos no Oriente Médio, né? Guerra, a Revolução Iraniana, então agora o Oriente Médio ele começa a ter um radicalismo maior, por quê?
começa a sentar teocracias. Antigamente estava todo mundo de boa, agora não, porque eu estou governando em nome de Alá, porque é Alá que mandou isso para mim. E aí a Revolução Iraniana é a maior expressiva nisso, né? Porque antes todo mundo de boa, o Enem já trouxe isso, as menininhas do Irã com o véu, e antes sem o véu. Por que isso aconteceu? Porque depois da Revolução Iraniana, o país do Irã virou uma teocracia. Então, tudo lá é a respeito do Alcorão. Então, se você faz algo ou não faz algo, é pelo Alcorão, certo? E isso já caiu no Enem, tá? O Enem gosta dessas temáticas mais modernas, geopolítica, gosta de vir com esse teor aí. E tem uma crítica por trás, né? Cadê a liberdade de expressão do povo? Não tem, porque a religião, ela entra por cima. No Oriente, meu filho, se a gente estudasse aqui, ia ser só tiro, porrada de bomba, porque cada região ali tem babado para se estudar, certo? Tem muita coisa para se estudar. Inclusive, eu acho que eu botei a Primavera Árabe, que eu faço um breve comentário, que é sobre esse quesito aí, tá? Então, vários probleminhas estavam acontecendo no mundo nessa época. Guerra do Vietnã, Revolução Iraniana, descolonização da África, Guerra da Coreia, certo? E aí, depois disso tudo, ainda tem problema? Mas aí não se existe uma guerra fria dita. Hoje, cada um está na sua, beleza? E as coisas estão seguindo. Pode passar. Blocos econômicos, né? Tem vários blocos econômicos para vocês verem aí, mas o que é que eu quero que vocês lembrem? Que existem características. União aduaneira, tem o livre comércio, tem a livre circulação de pessoas e tem o mercado comum, certo? O livre comércio é o primeiro estágio, que é o que o Mercosul está, Brasil, Paraguai. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai fazem parte do Mercosul. Então, tudo que está no Mercosul, livre comércio, certo? Olha, din-din, a tarifa ela é comum, certo? Quando eu estou na União Aduaneira, é quando a tarifa externa ela é comum a todos. Travou? Travou aqui para mim também. Achei que tinha sido eu. Acho que ela caiu. Eu vou aproveitar para parar a gravação e começar de novo, porque senão não vou conseguir subir, viu, gente? Aí vocês começam assistindo o outro a partir dessa parte, para vocês não ficarem sem a aula de novo.